E nós estamos aqui, então vamos iniciar um assunto maravilhoso e que é necessário nós entendermos este assunto que Deus quer tratar conosco. É um assunto que diz respeito à nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual. E nós vamos falar sobre a cura da alma. Eu sei que o assunto é complexo. O assunto, além de ser complexo, ele é de suma importância para nós. Porque haja vista, nós não entendendo o que se passa com a nossa alma, há um perigo muito grande de nós sairmos do propósito de Deus. Se nós não entendermos o que se passa com a nossa alma, nós, possivelmente, na caminhada cristã, nós vamos sair do propósito do Senhor. E nesses anos, caminhando na fé e sempre estando com pessoas, conheci muitas pessoas, convivi com muitas pessoas, como pastor, tratei de muitas pessoas. Eu tenho observado na minha caminhada cristã que a alma é um elemento que compõe o ser humano. Ela muitas vezes se torna incompreensível e, por não ser compreendida, muitas pessoas deixam o Deus espiritual, Deus espírito. Porque Deus é espírito. E nós somos alma vivente, passamos a ser espírito vivificante através do Cristo. Somos retomados a Deus, trazidos novamente ao Senhor. E eu tenho visto nessa caminhada muitas pessoas sendo trazidas ao Senhor, sendo religadas ao Senhor. Mas com o passar do tempo, a alma trai. Então eu quero, nessa noite, acredito que na semana que vem também, se Jesus não voltar, vamos falar um pouco sobre as enfermidades da alma. As enfermidades da alma. O que o pecado ocasionou na alma humana. O que o pecado fez na alma humana. E o que na realidade nós entendemos como a sede do sentimento que nos aproxima de Deus ou nos distancia de Deus, se não entender as enfermidades ocasionadas pelo pecado. E eu quero nessa noite falar sobre, existe cura para a alma doente. Existe cura para a alma doente. Com base em alguns textos, você que está anotando, anote aí Salmo 103, verso 3, Salmo 147, verso 3 e Salmo 42, que é o Salmo onde nós vamos embasar a nossa mensagem. Salmo 103, verso 3, diz assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aleluia. Salmo 147, verso 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O Salmo 42, ele diz assim, no verso 5: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde do pequeno monte. Então, esses três textos mostram para nós que nós temos uma alma que está doente por causa do pecado, mas nós temos um Deus que socorre a alma ferida, e existe um Deus que cura as enfermidades da alma, e faz com que uma pessoa se porte diante dos viventes da terra, como pessoas da qual o Espírito de Deus o envolve e o leva a viver em Deus. Alguém pergunta assim:
O que é a alma? Alma é o elemento que anima o corpo. Alma é o elemento que dá vida ao corpo. Todos nós conhecemos essa palavra morte. A palavra morte, na realidade, é a explicação do que acontece quando a alma deixa o corpo. É a separação, aonde nós temos a separação do corpo, que é o lado físico do ser humano, e a alma, que é a vida do corpo. Então, quando isso acontece, essa separação, sai o elemento que dá vida ao corpo e fica ali um invólucro de carne, que não tem vida em si mesmo. É isso que nós cuidamos. Nós cuidamos disso. Nós preparamos esse corpo para viver nessa terra. Nós preparamos essa matéria para viver bem nessa terra. Se você deixar de lavar a matéria, ela cheira mal. Se você deixar de cuidar da matéria, ela se deteriora. Isto é a matéria. A matéria não tem vida em si mesmo. A matéria precisa do elemento alma para continuar a sua existência. E nós sabemos que o pecado, ele divide, ele faz separação, elemento espiritual. Então, a alma, que é a sede desta vida que nós temos nesse invólucro de carne, que nós temos que cuidar muito bem deste invólucro de carne, e que é necessário nós cuidarmos disso, porque isso aqui sofre a consequência do pecado. Por quê? Porque a carne, o invólucro humano, é isso que nós somos, sofre consequência devido ao pecado deteriorar em nós a vida em si mesmo. Nós deixamos de ter vida em nós mesmos para ter vida em Deus. Uma vez separado de Deus, não temos vida. O ser espiritual alienado do físico, ou o físico alienado do espiritual, não tem vida em si mesmo. Por isso que morre, por isso que deteriora. Por isso que o ser humano, a partir do momento que ele desliga de Deus, ele passa numa contagem regressiva após o seu nascimento. Ele tem um tempo de existência, de durabilidade, porque o físico se deteriora, a alma se esvai e o espírito volta para Deus que o deu. Então, dentro desse invólucro humano, nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Grave a sequência. Nós somos um espírito que compõe-se de uma alma que habita num corpo. Nós não somos um ser humano espiritual. Nós somos um ser espiritual humano. Haja vista que a palavra humano é humus terra. Humano, humus, terra, barro. Então, esta palavra ser humano, entidade espiritual no barro. Quando o elemento se desfaz de Deus ou sai de Deus, automaticamente ele já tem contagem regressiva após o seu nascimento. É por isso que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, sendo a ressurreição e a vida, ele torna a trazer à vida aquilo que passou pela morte. Então, sendo ele a nossa ressurreição, é a convicção daquilo que temos, de que existe vida após a morte, e ele sendo a nossa ressurreição, vai tornar a trazer vida a este corpo que um dia passou pela morte, separação do que é ativo, do que é eterno, do que não morre, do que não termina, que é a alma do ser humano. Quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós estamos em Cristo, quando nós fomos resgatados pelo Senhor, ele torna a dar vida, e vida para todo sempre. Então, por isso que nós estamos em Cristo. Então, a alma é o que alimenta este ser, este invólucro de carne, é o que dá vida a esta vida que nós vivemos. O centro do ser humano é a sua alma. É aqui que nasce os sentimentos que somos dotados, é aqui que nasce as percepções humanas que nós somos dotados. Nós existimos na alma. Nós existimos na alma. Nós passamos a ter existência em Deus dentro de um corpo físico. Deus cria, depois ele faz. Então, quando nós olhamos para isso, quando o homem se desliga de Deus, por se desligar de Deus,
a alma tem carência. A alma sente carência. E este é o ponto fundamental que nós precisamos entender. A carência da nossa alma, que procura coisas para satisfazer os seus desejos, vontades, medos, inseguranças, realizações. A alma precisa, a alma do ser humano é uma alma carente do ser espiritual. Então ela se agarra em tudo aquilo que o corpo está mostrando. Este invólucro de carne se agarra naquilo que nós vemos. E atraídos somos pelo desejo, a nossa alma sacia por aquilo que nós conseguimos. Quer ver? Quantas vezes você já passou com vontade de ter alguma coisa? Uma vontade extrema. Talvez você conseguir comprar alguma coisa, ou desde criança, quando a mãe da gente falava que ficava querendo alguma coisa, dizia que estava com lombriga, não é? Ah, está com lombriga, está querendo alguma coisa, está com o olho fundo, não é? Está com o olho fundo. Então, esta sensação que nós temos de conquistar, de ir atrás, de conseguir, não é o desejo do nosso corpo, é o desejo da nossa alma, tentando se agarrar para ser feliz, tentando se agarrar para ter segurança e satisfazer a sua carência. É por isso que toda carência, ela só é satisfeita com aquilo que nós conseguimos. Aqui que está o problema. E quando não conseguimos, quer ver? Quando você se apaixona por alguém, esse alguém não está afim de você. Quando você está afim de alguém, e este alguém não está afim de você, e você não consegue atrair esta pessoa para você, porque a sua alma deseja, e a sua alma desejando e não conseguindo, ela se esvaira em loucura. É por isso que nós vemos tantas loucuras por causa do amor. Então, a alma, ela busca pela sua carência, por causa da necessidade de ser preenchida com alguma coisa, porque existe um vazio deixado pela presença de Deus. Aleluia. Agora olha só, eu estou explicando a alma, o sentimento, a alma humana que preenche esse invólucro de carne e que precisa ser preenchida. Mas nós somos compostos com outro elemento, que é o espírito. Então, corpo, alma e espírito. Alma e espírito são duas coisas que cruzam uma linha muito fina e quase que imperceptível. Por quê? Porque quando o homem se ausenta de Deus, esta linha imperceptível não é preenchida, não é conectada para transmitir a alma. Haja vista que alguém já disse assim, que a alma que os olhos são a janela da alma. A alma, ela é a separação do ser espiritual que somos com o ser humano que somos. O meu espírito conecta com Deus como os meus olhos conectam com a terra. O meu espírito está ligado com Deus como os meus pés estão ligados na terra. Olha só. Então nós temos o ser espiritual, que é composto de um elemento que transmite o ser espiritual para o ser físico, e do ser físico para o ser espiritual. Então nós temos três elementos distintos e que quase que imperceptível se preenchem entre si. É por isso que a alma, ela não consegue compreender as coisas de Deus se não for transmitida pelo Espírito de Deus, que tem conexão, que tem contato com o nosso espírito. Então toda doença da alma, tudo aquilo que acontece com os nossos sentimentos, emoções, desejos que nós temos na nossa alma, tem que passar pela compreensão das coisas espirituais transmitidas por Deus a meu espírito. É por isso que uma pessoa, quando ele não tem o Espírito Santo de Deus de forma a controlá-lo, ele perde noção da vida,
perde noção da vida. E é aí que atrai-se às suas enfermidades. Então, a alma é aquilo que anima o corpo. O espírito é aquilo que comunica com a alma, que transmite para o corpo. Haja vista que o processo inverso é: tudo aquilo que eu vejo no mundo físico contamina minha alma e transmite para o meu lado espiritual. Olha só, de repente toca o telefone, você atende. Alguém diz assim: você não vai acreditar o que aconteceu, morreu tal fulano. Naquele momento, você recebe a notícia no mundo físico, a sua alma se entristece, a sua alma se fecha no seu mundo, que você precisa do consolo do Espírito Santo. Olha só, quando você vai no enterro de alguém, quando você vai consolar alguém na morte de um parente, é quase que inconsolável. Qual é a palavra que nós usamos? Que o Espírito de Deus console você e toda a sua família. Não é assim? Por quê? Porque é uma dor que nós sentimos no mundo físico, que a nossa alma sente tanto, que se não for o Espírito Santo de Deus no nosso espírito, não conseguimos ter consolo na nossa alma. Agora, e quando o Espírito de Deus não está em contato com a pessoa, porque ela vive no seu pecado, ela vive no seu desvario, é aí que a alma se agarra na bebida, se agarra no cigarro, se agarra no desespero, se agarra no medo, tudo acabou. Então, é muito sério o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade em todas as áreas. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, que tem comunhão com o nosso espírito, e assim bem como nosso espírito em comunhão com Deus, seja consolado, tranquilizado, aleluia, neste momento que nós estamos vivendo, não é? Aleluia. Então olha só, existem dois grupos de doentes da alma, ou seja, existem dois grupos de pessoas que passam a fazer parte destes dois grupos, dos doentes da alma, ou seja, dos medos excessivos, das amarguras excessivas, dos transtornos bipolares excessivos, de pessoas que estão vivendo nesses dois grupos. Primeiro grupo, os que admitem que são doentes, e o segundo grupo é os que ignoram ser doentes. Pastor, eu não consigo identificar se eu sou alguém que está no grupo que tem doença na alma. Eu não consigo identificar. Ou, pastor, eu identifiquei, analisei, observei e não faço parte do grupo que tem doença na alma. Então nós vamos ver. Nós vamos checar algumas coisas no decorrer desses ensinos. Se eu sou do grupo que reconhece que tem, ou se eu sou do grupo que reconhece que não tem as doenças, e não sou feliz em Deus, eu não sou completo em Deus, mas eu não tenho doença na alma. Meu Deus do céu. Uma pergunta, olha só, uma pergunta: como você passou esses 2 meses de crise social, espiritual, que nós estamos passando? Como você enfrentou esses 2 meses de crise, aonde nós estamos passando, neste momento de instabilidade, medo, insegurança, incerteza que nós estamos vivendo? Identificado como eu passei, pastor, olha, eu passei com medo, eu isolei, pastor, eu fiz de tudo, mas eu não consigo ter uma alegria em Deus. Nesses 2 meses que você passou de isolamento social,
de isolamento espiritual, porque haja vista que todo o distanciamento social gera também um distanciamento espiritual. Nós só somos completos quando nós estamos em comum unidade. Nós só estamos completos quando nós estamos participando da comunhão. É aí que nós nos completamos. Porque o texto, a palavra do Senhor vai dizer para nós que a igreja, a eclésia, chamados para fora, compõe o organismo vivo de Cristo na terra. E nas nossas perfeições ou imperfeições, nós temos uma completude. Quando nós nos distanciamos, aquilo que me completa, aquilo que me falta, pode me trazer e me acarretar um distanciamento espiritual. Então olha só, como eu convivi esses 2 meses de distanciamento social, como eu me comportei espiritualmente? Primeira pergunta, você teve sede de Deus? Ó, você que me acompanha pela internet, você teve sede de Deus? Pastor, explica melhor para mim. Você teve aquele desejo assim, ó, que vontade de buscar a face de Deus. Vou orar. Que vontade de estar na presença de Deus. Ó, qual é a sede? Você observou o Salmo 42? Olha só como o Salmo 42, olha que coisa linda. Salmo 42 expressa o desejo de uma alma em busca do seu Criador. Salmo 42, verso 1, diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Mas no verso 5 ele não estava dizendo que a alma estava batida? No verso 5 ele não está dizendo assim: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. No verso 5 é a expressão do sentimento dele por um distanciamento que estava acontecendo. Porque o texto vai dizer que quando ele se lembrava, quando ele ia para a casa de Deus, quando ele se lembrava que ele estava na comunhão dos santos, estavam indo em procissão à casa de Deus, a sua alma tinha sede. Agora, alguém que está dizendo assim, ó, eu me lembro, quer dizer que ele não estava vivendo mais. Quer dizer que ele não estava mais vivendo nesta comunhão. Ele não estava mais vivendo nesta comum unidade. Como sentiu-se a sua alma? Distanciada de Deus, de tal ponto de ele dizer assim: porque te abates, ó minha alma? Por quê? Porque um distanciamento social gera uma crise espiritual. Um distanciamento social de comunhão a Deus gera um distanciamento espiritual de Deus. Há quem diga assim: pastor, eu não preciso orar na igreja, eu oro em casa. Engano, nós não conseguimos ter um real relacionamento se não estivermos impulsionados por pessoas. A alma gera atrito em nós. A alma passa por um atrito tamanho em nós, que nós nos encontramos e nos deparamos com um abatimento da alma. Olha só. Então, a minha preocupação como pastor, de pastorear pessoas e cuidar de pessoas, é por um distanciamento social tamanho, de forma a não sentirmos falta de Deus e não demonstrarmos que precisamos. Uma pergunta: você se acostumou a viver sem adorar a Deus? Você se acostumou sem ser edificado em Deus pela palavra? Você se acostumou a ficar sem orar? A alma está em crise. A alma está em crise. E uma alma em crise são emoções evidenciadas. Excesso de ira, excesso de desânimo, excesso de murmuração, excesso de dores,
excesso de falta de prazer na vida, este excesso na nossa vida é um abatimento da alma, ou seja, estamos num grupo onde estamos doentes na alma e não admitimos que estamos doentes na alma, é perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque um distanciamento social gera em nós um distanciamento espiritual. Se nós não voltarmos às origens o mais rápido possível, um distanciamento do propósito nos faz perder o passo da caminhada, e a nossa falência espiritual é logo ali. É muito perigoso. A nossa alma é um elemento em nós muito sensível, talvez mais sensível que os nossos pulmões, perante um vírus chamado Covid. A nossa alma, ela está tão desprotegida, de tal forma, que é muito perigoso nós andarmos enfermos na alma, e não enfermo de Covid. Porque pelo vírus da Covid, você usa as máscaras, e para a contaminação da alma. Ah, meu Deus, nós precisamos do Espírito Santo para nos proteger, nós precisamos do Espírito Santo para nos avivar, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para trazer renovo nesses dias, aleluia. Aleluia. O salmista chega a certo ponto de dizer assim: por que estás abatidas, ó minha alma? Para eu ter convicções da minha vida com Deus, eu tenho que ter convicções espirituais em mim, através do Espírito de Deus. Por isso eu digo: espera minha alma no Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não posso viver sem Deus. A minha alma enferma muito facilmente. A minha alma enferma muito facilmente sem Deus. A minha alma enferma muito facilmente sem ter contato com Deus. Então olha só, existem dois grupos: os que admitem que estão enfermos na alma, ou que têm uma doença na alma, e um grupo que está enfermo na alma, mas não admite que está enfermo na alma. Quero fazer você entender. Olha só, irmãos, sabe qual é o perigo que nós temos nos dias de hoje em viver da igreja? É que a sensação que eu tenho de não participar da igreja e continuar com saúde é a sensação da aprovação de Deus. Quero fazer você entender. Eu posso estar distanciado da igreja, mas se eu estiver com saúde, Deus está comigo. Se eu estiver com saúde, Deus está comigo. Agora, se eu perder a saúde física, um sinal de alerta assim, ó: você precisa voltar para a igreja. Não é assim? É. A pessoa passa, está distanciada da igreja. Olha só que interessante. A pessoa está distanciada da igreja. Ela está com saúde, está bem. Glória a Deus, aleluia. A pessoa distanciada da igreja, estando próspera, glória a Deus, aleluia. Quando as coisas começam a dar contrário àquilo que a pessoa imagina que é a ausência da igreja, ela liga um estado de alerta: preciso voltar para a igreja. Mas e quando o sinal não é exterior e quando o sinal é interior? Quando o sinal é interior assim: eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu vou ver tal fulano, tal fulana. Eu não vou para a igreja, porque vai chegar lá, o pastor vai ficar falando tanta coisa. Presta atenção, estamos distanciados da igreja e também distanciados de Deus. E esta sensação nós não podemos ter. Esta sensação é a nossa alma gritando assim: por favor, eu preciso de cloroquina para sobreviver. Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Você já chorou? Você já chorou na presença de Deus? Talvez se você colocou uma canção, lá e você começou a adorar ao Senhor. Você já chorou nessa adoração? Glória a Deus. Uma sensibilidade. Naquele momento que faltava paz, você teve autocontrole naquele momento. Glória a Deus, é o Espírito Santo batendo aí. A alma que pede socorro, porém uma convicção espiritual em você, conexão espiritual, comunhão com o Pai. Neste momento, o seu espírito em conexão com o Espírito Santo moveu esse invólucro humano que fez derramar lágrimas, que fez sentir aquele arrepio gostoso assim, da cabeça aos pés, aquele fogo que queima. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Então olha só, estamos no grupo que está enfermo e admite, ou no grupo que não estamos admitindo que estamos enfermos espiritualmente, ou um sentimento na alma está machucando demais, de forma a não me deixar aproximar de Deus. Me acostumei a viver sem o ambiente da igreja, me acostumei a viver sem aquele ambiente de compromisso com o horário da igreja. Aleluia. Entre esses dois grupos, existe também dois grupos que precisam ser esclarecidos. Os que admitem que estão enfermos e nada fazem para mudar a situação. Existe o grupo enfermo que nada faz para mudar a situação. E existe aqueles que admitem e buscam ajuda. Admite e buscam ajuda. Então, olha só, nós temos hoje nós estamos vivendo um tempo muito diferente de alguns anos atrás. Haja vista que nós, como igreja do Senhor, tem mudado alguns hábitos dentro dos nossos cultos. Primeiro, nós estamos nos adaptando a transmitir aquilo que é pronunciado aqui para outros lugares. Nós estamos nos adaptando às famosas lives. E nós estamos vivendo um período onde está muito acessível para nós Deus. Muito acessível para nós. Estamos vivendo um tempo nunca visto pela igreja. Haja vista que existiram alguns pioneiros que já desde alguns tempos atrás adaptam-se a esse estilo. Outros foram obrigados a se adaptarem nesse estilo. Então nós estamos vendo uma crescente de pessoas que estão trabalhando em prol da causa do reino de Deus, anunciando o evangelho. Mas mesmo anunciando o evangelho, existem pessoas que não buscam ajuda e tratamento. Existem pessoas nesses dias que não buscam ajuda, até mesmo com esta facilidade que nós temos de estarmos participando de encontros, participando de ensinos, orações, e mesmo assim não buscam auxílio. Então, dentre esses dois grupos tem o grupo que sabe que está enfermo e não procura, e existe o grupo que está enfermo e que vai procurar ajuda. Existe algo que nós precisamos compreender, que Deus está mobilizando a sua igreja na terra a propagar ajuda àqueles que procuram. Eu acho lindo isso e acho maravilhoso, que mesmo pela internet nós podemos sarar pessoas, mesmo pela internet nós podemos tocar pessoas, mesmo pela internet nós podemos visitar pessoas. Aleluia, glória a Deus. Olha só, então precisamos entender que precisamos passar pela cura interior. Então a cura interior, ela é necessária. A cura interior, ela é necessária para as nossas vidas. Por quê? Porque esta cura interior traz e proporciona a nós a paz que almejamos. Nós precisamos desta cura interior.
Então, o ser humano é composto por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Anote aí o que eu vou dizer. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, nós somos espirituais. Primeiro nós somos espirituais, depois nós somos físicos. E tudo que nós somos é espiritual. Quando o homem sai de Deus, quando o homem se desliga de Deus, ele sai de Deus, ele automaticamente, ele entra ou ingressa num ambiente que ele não conhece, que é a ausência de Deus. Então, ser espiritual com a ausência do seu Criador. É daí que uma alma é levada a viver coisas na sua vida, em que nunca imaginou viver. Nunca imaginou viver. Então, nós temos um Deus que atrai a cada alma para Ele. Então, nós vamos ver desde Gênesis até Jesus, desde a criação e queda, quando o homem, na sua queda, distancia-se de Deus e sai de Deus, até Jesus, nós vemos um Deus indo em busca do homem. Um Deus que não precisa de nós. Um Deus que não precisa de nós. Você consegue imaginar? Quando você vê o livro de Isaías, o livro de Jeremias, você vê o lamento deste Deus na boca dos seus profetas. Indo buscar a criatura. É coisa linda demais. Olha só. Então nós temos, anote aí você que está anotando, nós temos um corpo, que é a minha forma visível. Eu distingo a cada elemento humano pela sua forma. Então, se eu olhar para o Jair, ele está gravado na minha memória. Tem cabelo. Tem cabelo. É um pouquinho forte. É um pouquinho oval. Não é? Se eu olhar para o Juarez, eu já falo assim, não, o Juarez é fino demais. Aí eu pulo para o Sérgio, tem um cabelo que é um topete. Não é? Aí eu já penso no meu Mauro, é um careca. Não é? Ou se você olhar para mim e falar assim, pastor, é feio, cabelo branco, barrigudo. Olha só, então o nosso corpo, esta carcaça, é um elemento de carne composto por algumas qualidades ou alguns defeitos. Então, o nosso corpo humano é aquilo que nós vemos. Observe, tudo que está sendo visto por nós faz parte da minha natureza. Vou explicar. Se eu olhar para o Jair e contemplar o Jair em sua forma física, foi porque os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram a sua voz, distingo ela perante as pessoas que estão à minha volta. Da mesma forma que sou alguém observador com os meus olhos, Jair também é observador com seus olhos em relação à minha pessoa. Então tudo que está no físico se completa no físico. Tudo que está no físico se completa no físico. Agora, tudo que está na minha alma toca ao físico pelas minhas ações. Tudo que está na minha alma toca ao físico pelas ações. Vou explicar. Jair é uma pessoa com um bom coração, com uma alma generosa. Ele utiliza o seu carro e busca almas para virem à casa de Deus. Tem um coração generoso. Eu consigo ver qualidades da alma do Jair nas suas atitudes. Vejo por onde? Pelos meus olhos. Vejo a sua alma. Também sei que o Jair tem momentos de temperamento em que ele não se contém de alegria em estar em Deus, que ele chora quando fala de Jesus. Então eu consigo contemplar o que o Jair expressa na sua alma, no mundo físico. Consigo ver. Como também consigo observar que o Jair tem impulso emocional quando fala a respeito de Jesus. Isso são coisas que vejo no Jair nesse ambiente.
mas o Jair é conhecido muito mais particularmente pela sua esposa que está em sua casa. Sabe o temperamento do Jair, conhece a alma do Jair pelo lado de dentro, como o Jair se expressa, como o Jair se comporta, como o Jair vive, as emoções do Jair, os momentos de tristeza e de alegria do Jair, ela conhece mais profundamente, então é expresso e é visto por aquilo que está exteriormente. Então eu consigo ver pela minha atitude, como também consigo ver a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de um homem espiritual. Agora olha só, todas as nossas características pelo lado de fora têm uma completude no mundo espiritual, tem uma completude no ser espiritual. Tudo que Jair é no espiritual, ele toca para o físico, passando pela sua alma e tocando a natureza humana aqui. Então este corpo, esta alma e este espírito têm conexão em quem eu sou através do Espírito Santo de Deus, ou do Espírito que controla a minha vida. Por que é que existem mortes? Por que é que existe sofrimento? Por que é que existem tristezas profundas ocasionadas por maldades humanas? Porque o reino espiritual também toca o físico, usando este corpo, esta matéria. Então a matéria, ela é o elemento principal para nós que estamos nesta sociedade. Porém, o que rege esta matéria é o elemento espiritual que há em mim. Então todas as coisas que acontecem do mundo físico passa pela alma dada pelo Espírito Santo, ou dado pelo Espírito que o leva a fazer certas coisas. Vamos lá. O corpo é a minha forma visível. Tudo aquilo que faço, tudo aquilo que observo no mundo físico é o meu corpo que está expressando. O meu espírito é o ponto de contato com Deus através do meu espírito que tenho consciência de Deus e me relaciono com Ele. Então, a consciência que eu tenho através do Espírito Santo de Deus em meu relacionamento é expresso pelo meu corpo físico, passando pela minha alma, a emoção. Então, olha só, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, verso 22. Efésios capítulo 2, verso 22. Diz assim: no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então Deus passa, através do momento da unidade do Espírito em mim, Ele passa a fazer morada em mim. É por isso que nós falamos muitas vezes, somos casa de Deus, somos morada de Deus, somos habitação de Deus. Deus passa a habitar em nós, através do seu Espírito, em comunhão com o nosso Espírito, que passa pela alma, que significa as nossas personalidades, os nossos egos, os pensamentos, sentimentos, decisões. A alma está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois. A nossa alma pertence ao corpo e ao nosso espírito. Corpo e espírito. Como podemos manter íntegros os três elementos, já que uma vez fomos esclarecidos por Deus? Olha só o conselho que o apóstolo Paulo ele dá para nós a respeito da vinda do Senhor, ou seja, a volta de Jesus, a vinda de Jesus, do qual os sinais evidenciam de que Jesus vem. Todas as coisas estão dizendo a nós que Jesus vem. Então, a vigilância que temos que ter em relação à volta de Jesus. Primeiro, ele vai dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conselho de Paulo para nós, nesta vigilância que nós passamos a ter, que é o que Jesus disse, vigiai e orai, vigiai e orai. Esta vigilância para nós, mostra que os três elementos que compõem o ser humano,
precisa ter? Vigilância para não ser repreensível, ou seja, sofrer repreensão. Deus nos repreende, porque nos falta algo no espírito, nos falta algo na alma, nos falta algo no corpo. Então olha só que interessante, estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Um corpo irrepreensível, uma alma irrepreensível, um espírito irrepreensível. Nessa seguinte ordem: espírito, alma e corpo. Não tem como o corpo viver de uma forma irrepreensível se primeiro não passou pelo espírito. Olha a importância que o apóstolo Paulo dá ao contato que temos com o mundo espiritual. Ele vai dizer: o espírito, a alma e o corpo. Por que ele não disse assim, o corpo, a alma e o espírito estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor? Porque não tem como nós sermos irrepreensíveis se primeiro o nosso espírito não teve contato com Deus, com o Espírito Santo de Deus. É por isso que é uma confusão muito grande que as pessoas tentam transformar de fora para dentro. A transformação, ela vem de dentro para fora. A transformação, ela começa de dentro para fora. Tudo aquilo que está dentro, escondido, passa a ter relevância e se revelar pelo lado de fora, quando temos o contato, espírito, alma e corpo. Então o espírito contato, a alma passa a ser sarada e o corpo sofre ou passa a ter sentimentos do mundo espiritual. Espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a volta do Senhor. Agora note, o que é a alma? A alma é sede de sentimentos, sede dos nossos sentimentos. Então como que eu faço para manter íntegros os três elementos? O corpo, pelo sacrifício e domínio próprio. Eu subjugo ao meu corpo a servidão, o apóstolo Paulo diz. Eu subjugo o meu corpo à servidão, ou seja, eu subjugo o meu corpo a ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor. Eu passo a servir ao Senhor no meu corpo. Tudo o que faço no meu corpo é por dever como servo. Todas as coisas que faço no meu corpo, faço como um dever de servo. Levo o meu corpo à servidão. Aí nós vamos levar o nosso corpo à servidão, à oração. Nós levamos o nosso corpo à meditação da palavra. Nós levamos o nosso corpo a se debruçar nos átrios do Senhor, na busca pelo Senhor. Nós levamos o nosso corpo. O nosso corpo não quer. O nosso corpo não quer estar aqui. O nosso corpo não quer orar. O nosso corpo não quer jejuar. O nosso corpo não quer servir a Deus. Está entendendo? O nosso corpo não quer se subjugar à vontade do Espírito. A minha alma, ela não quer se subjugar à vontade do Espírito, porque a minha alma é sede dos meus sentimentos. É na minha alma, que levo carregados os meus desejos. Então olha só, como que eu mantenho íntegro o meu corpo? Pelo sacrifício e domínio próprio. Como que eu levo em sacrifício ou mantenho íntegro o meu espírito? Pelo novo nascimento. Passar pelo novo nascimento, experimentar algo novo pelo Espírito. Como Jesus, ele disse para Nicodemos em João capítulo 3, Nicodemos vai procurar Jesus, e vai de noite procurar Jesus. Olha só, por que de noite? Será que não era apenas por ser não visto pelas pessoas? Será que Nicodemos foi procurar Jesus de noite só para não ser visto? Eu acredito assim, Nicodemos foi procurar Jesus porque a sua alma estava sedenta por Deus, o Deus vivo. E quando é que nós sentimos esse ardente desejo? É quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, quando a nossa alma não nos deixa dormir.
Quando a nossa alma não nos deixa quieto, a nossa alma perturbada não vem o sono, a nossa alma perturbada não tem paz, a nossa alma perturbada não traz convicções de vida. Por isso que Nicodemos foi à noite, porque era a noite que era o sofrimento dele. Ele foi procurar Jesus à noite. Aleluia. E Jesus, sabedor que era, Jesus estava lá na casa, de repente abre a porta. Nicodemos, ele foi logo dizendo: sei que tu és mestre vindo de Deus. Ou seja, ele reconheceu a maestria de Jesus, reconheceu quem Jesus era. Eu sei que tu és mestre vindo de Deus, e ninguém faz o que você faz se Deus não for com ele. Ele estava clamando assim por Jesus, dizendo assim: eu quero paz, quero paz. Jesus, entendendo, ele disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer? Irmão, as coisas de Deus, elas não são compreensíveis humanamente. Quero fazer você entender, você que já passou pelo processo do novo nascimento, o que fez você trocar aquela vida que você vivia pela vida que você vive agora? Se você perguntar para mim, eu falo assim: foi algo indescritível que aconteceu no dia da minha conversão, no dia em que eu abri o meu coração, e algo muito mais forte do que as minhas vontades e os meus desejos entrou dentro de mim. Aleluia. Necessário é nascer de novo, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tem que nascer de novo, porque quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Então o meu espírito, ele passa pelo novo nascimento. Aí depois a minha alma é regenerada. Observe o que eu vou dizer: a nossa alma, ela nunca vai se submeter a Deus se primeiro o meu espírito não voltar para Ele. Sabe o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Estamos vivendo assim: como eu queria sentir Deus. Irmãos, não é o fato de nós sentirmos Deus, é o fato de nós termos Deus em nós. Aleluia. Não é o fato de nós apenas sentirmos o Senhor, é o fato de nós termos o Senhor e saber que Ele está conosco, e saber que Ele está em nós. O que faz com que a minha alma, ela seja subjugada, é o entendimento de que Deus está em mim. Olha só, agora olha que interessante, como é que Deus entra em mim? Deixa eu perguntar aqui. Mãe Maria, como é que Deus entra em nós? Se eu perguntar, Juarez, como é que Deus entra em nós? Se eu perguntar, Josefa, como é que Deus entra em nós? Aqui que está o ponto culminante, para trazer cura para a nossa alma. Para trazer cura para a nossa alma. Olha só, como é que Deus entra em nós? Através da sua palavra, que é Espírito. Observe o que eu vou dizer. Deus entra em nós através de sua palavra, que é Espírito e vida. Agora, qual é o desafio de Deus? Irmão, olha como que parece que eu diminuo Deus nessa fala. Qual é o desafio de Deus? É entrar em nós pela palavra. Por quê? Porque existe um conflito muito grande entre a nossa carne, a nossa alma e o Espírito de Deus. Vou explicar. Você sabia que Deus, Ele tem muitos obstáculos para entrar em nós? Porque nós criamos muitos obstáculos e muitas enfermidades que nós temos na nossa alma não são saradas, não são curadas, porque estes obstáculos impedem de Deus entrar em nós.
Abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha só. Vou esperar que isso aqui é muito importante, isso aqui é de suma importância para nós nos dias de hoje. Se você tiver participando de um evento, aonde está aquele mover maravilhoso, como nós conhecemos, aí alguém toma o microfone para trazer a ministração da palavra do Senhor. E nessa ministração da palavra do Senhor, e a pessoa fala, aquele impulso emocional é tão grande, que você não sabe nem o texto que foi lido. Se você perguntar assim, qual foi a palavra que aquela pessoa trouxe? Pastor, não sei, só sei que foi poder, foi fogo demais. Mas qual foi a palavra? Qual foi a palavra que foi ministrada a você que gerou fé? Pastor, não sei, eu só sei que arrepiou da ponta do dedão até o alto da cabeça. Foi fogo demais. Irmãos, nós corremos um risco muito sério desta palavra não gerar em nós cura para a nossa alma, que nós precisamos. Observe, a cura para a nossa alma, a cura para nós está no poder da presença de Deus através de sua palavra, que inspira-nos a ter fé, para crer e lutar contra tudo aquilo que faz mal à minha alma. Observe, o salmista disse: eu anseio pela presença de Deus como a corça anseia pelas águas. Mas o verso que sucede, ele vai dizer: eu estou triste, por quê? Porque eu me lembro quando eu ia para a casa de Deus. Aí eu tenho que dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olhe, alguém que estava com a ausência do poder vivificante da palavra, que gera em nós fé e faz com que Deus venha habitar em nós. Olha só, qual é o desafio dos dias de hoje? Para Deus curar a nossa alma. Primeiro, Hebreus capítulo 4, verso 12. Eu vou ler junto com você. Vai, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está dizendo assim: a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é algo que, se eu ler hoje, não me dá prazer em reler. Não é assim? Às vezes você não lê uma notícia, você pega lá, você abre a rede social e você lê uma notícia. Isso acontece muito. Aí você vai subindo e vê a mesma notícia. Você para ver? Não, você passa direto. Por quê? Você já sabe daquilo. Você já sabe do que se trata aquilo. Aí você desliga. Aí à tarde de novo você vai lá e roda a rede social. De novo você se depara com aquela mesma notícia. Fala: nossa, aqui de novo? Já li isso, não me interessa mais. Ou seja, é uma palavra morta, que trouxe para nós uma curiosidade e não tem mais efeito na nossa vida, porque já temos informação a respeito daquilo. Agora a palavra de Deus não, a palavra de Deus é viva e eficaz, porque quando você está ali extraindo o espírito da palavra, que esse é o segredo que nós precisamos, tirar o espírito da palavra, olhar para aquela palavra e Deus sair do papel e entrar em nós, e nós dizemos assim: é assim, glória a Deus, eu entendi, eu li várias vezes isso, não tinha compreendido, mas agora eu entendi. Por quê? Porque é espírito e vida, ela é viva, a palavra de Deus, e ela sai do papel e entra em nós, viva e eficaz. Aí ele vai dizer a qualidade da palavra e o poder que a palavra tem de fazer com que o meu espírito, a minha alma
e o meu corpo sofram consequências do poder desta palavra. Aleluia. Eu estou ensinando sobre cura para a alma, amém? Não esqueçam, estou falando sobre cura para a alma. Distinguir que a alma, falei sobre os elementos do humano, agora estou entrando naquilo que Deus quer, irmão, porque olha só, tratar da alma, ou remediar a alma, o psicólogo remedia, sabia? Se você entrar no consultório de um psiquiatra, ele vai tratar e remediar a alma. Quem vai curar é Deus. Quem cura é Deus. Quem cura a alma é Deus, pelo poder da sua palavra. Aleluia. Então vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra, ela é eficaz, porque se compara a uma espada que tem 2 gumes. Então olha só, um soldado quando ia para a guerra, é o que o escritor aos Hebreus está querendo transmitir a nós. Um soldado quando ia para a guerra e levava a sua espada, quando ele desembainhava a sua espada tinha que ter fio de corte dos 2 lados. Por quê? Porque ele derrubava inimigo aqui e derrubava inimigo aqui. Ele perfurava o inimigo de baixo para cima e de cima para baixo. A espada de 2 gumes, de 2 cortes, era muito importante na guerra. Agora olha só, ela não só corta de um lado ou de outro, ela penetra, que o escritor vai dizer, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Note bem, alma e espírito são 2 coisas indivisíveis. Elas não se dividem. Se você perguntar assim, pastor, qual é a divisão da alma e do espírito? Não tem. São quase que 2 coisas em uma só, mas não são. O espírito é algo conectado com a alma. Por quê? Porque na minha alma eu tenho a sede dos sentimentos, a psique, o entendimento. Agora, o espírito é consciência de certo e errado. O espírito é certo, ele traduz para mim o que é certo e o que é errado. Quase que indivisível. Se você perguntar assim, pastor, aonde Deus trabalha? Na minha mente. Aonde que a minha alma trabalha? Na minha mente. Agora olha só, o que impulsiona a minha alma para as coisas certas é a minha consciência. É por isso que não tem ninguém nessa terra que vai dizer assim, eu não acredito em Deus. Por quê? Porque a minha consciência é uma partícula de Deus em mim. Ninguém vai dizer assim. Se um ateu disser assim, eu não acredito em Deus, o que acontece com você quando você coloca a cabeça no travesseiro, após fazer alguma coisa errada? Naquela recâmara, quase que obscura, a pessoa, ela entendeu que fez algo errado. Por quê? Porque a sua consciência é a partícula de Deus em nós. Ou seja, o meu espírito está na minha consciência, conectada com o Espírito de Deus. Eu sei que eu fiz a coisa certa ou sei que fiz a coisa errada. A minha alma se abate por saber que fiz a coisa errada. Então as 2 coisas são quase que imperceptíveis. Agora olha só, a palavra de Deus, ela penetra aí. Para quê? Para me aconselhar. A palavra de Deus, ela nunca vai nos condenar, sem antes nos aconselhar. Olha só,
Quem é que julga uma pessoa? Satanás. Quem é que aconselha uma pessoa? O Espírito Santo através da palavra. E faz isso aonde? Na minha consciência e passa pela minha alma. A palavra de Deus, ela entra ali para aconselhar, para mostrar, revelar, trazer luz, para que a minha alma não se abata. Por que que muitas vezes as pessoas vivem com a alma abatida? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. Por que que sofre? Porque a palavra de Deus está indo para aconselhar, mas a alma que é sentimento não gostou. A alma que é sentimento não gostou, e ela produz na minha carne uma emoção contrária à vontade de Deus. Vou explicar porque eu quero, meu Deus do céu, eu quero um tempo para isso. Olha só, ela é espírito, ela toca o espírito e a alma. Espírito e a alma. Só que eu sou composto de um elemento, carne. Ela vai dizer também, entre juntas, está aí o texto, entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir o que está no meu coração. Olha o poder da palavra. Olha o poder que esta palavra, que é Deus, o Espírito de Deus, usa esta palavra para entrar no ser humano, para trazer cura para a sua alma. Mas nem todos querem ser curados. É aqui que está o problema. É aqui que está o problema. Nem todos querem ser curados. Não, pastor, eu quero ser curado. Será? Quantas vezes você saiu de um culto dizendo assim: parece que eu apanhei? Hã? Parece que eu apanhei, mas glória a Deus, se eu apanhei é porque o Senhor sabe que eu precisava consertar em tal área. Olha que interessante. O que me levou a se sujeitar àquele momento de advertência de Deus? O Espírito que habita em mim, que em contato com o meu espírito, através dessa palavra, trouxe em mim consciência, que eu preciso mudar nessa área. Eu fui afligido, fui tocado, então eu preciso mudar. Só que existe, irmãos, existe uma barreira muito grande para Deus fazer algo na vida de uma pessoa, para curar a alma daquela pessoa, porque a alma é uma sede de emoção, controlada pelas obras dessa carne pecaminosa. Esta carne não quer ser repreendida, esta carne não quer ser aconselhada, esta carne não quer passar por orientação. Ai meu Deus, olha só, quantas pessoas que ao receber a palavra de Deus, que é Espírito, e que ela quer curar a minha alma, trazer cura para a minha alma, mas a minha carne não quer. Aí eu falo assim: esse pastor é do diabo. Esse pastor é do diabo. Esse pastor é do diabo. Como que pode esse pastor falar isso para mim? Não. Irmã, você ouviu o que o pastor falou para mim? Esse pastor é do diabo. Não vou mais no culto de ensino. Você já percebeu que no culto da oração vem mais gente do que o culto de ensino? Porque nem todos querem se sujeitar à palavra. E não é o problema do mensageiro, o problema é a não aceitação da palavra. Vou provar que a grande barreira que Deus tem é para curar a nossa alma, porque passa pelas obras da minha carne. Pastor, o senhor está complicando a minha mente. Não, a palavra de Deus é Espírito, que quer trazer cura, mas a minha carne não se sujeita. Automaticamente a minha alma, sede de sentimento, ela se toma de uma ira, de tal forma a dizer assim: não aceito. E a minha alma continua enferma.
continua doente. Porque Deus quis tratar, mas a minha alma não se sujeita. Meu Deus. Não, a minha alma não se sujeita a isso, eu não quero. A Bíblia vai dizer para nós, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Gálatas capítulo 5, verso 19, verso 20. Gálatas capítulo 5, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: olha o grande embate que tem a palavra que quer curar a minha alma, e a minha alma conduzida pelas suas paixões. A minha alma conduzida pelas suas paixões, ela não quer se sujeitar ao conselho de Deus para curar a minha alma. A minha alma precisa de cura, ela precisa ser curada por esta palavra que é espírito, que esta palavra que é viva, que esta palavra que penetra até a divisão da minha consciência e das minhas emoções. Ela penetra ali, meu Deus do céu, ela penetra ali, mas quando ela penetra ali, a minha alma que não quer ser curada, porque está dominada pelas suas paixões carnais, ela não se subjuga à vontade de Deus, então ela não é curada, ela continua enferma. Olha só, o texto vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações e por que ira está aí? Por que a ira está aí? Por que a ira está na relação das obras que levam a minha alma a ficar enferma? Ela tem que estar aí. Por quê? Por que a ira tem que fazer parte das obras que a minha carne tem, que não deixa a minha alma se sujeitar à vontade de Deus? Por que ela tem que estar aí? Porque a ira é consequência da autoindependência humana. Vou explicar. A ira é consequência da autoindependência humana. Quem é Deus para mandar em mim? Está entendendo? Deus disse assim: não coma da árvore, porque o dia que comer, vai morrer. A partir do momento que há uma autoindependência, aquela alma foi levada a viver na sua prepotência, e através disso ela não se subjuga à vontade de ninguém. Você já percebeu? Olha só, existe uma frase que, aquela frase, ela mexe em mim, ela faz as minhas veias tremularem, quase que sair do corpo, quando eu ouço aquela frase assim: ninguém manda em mim, ninguém paga as minhas contas. Olha só, presta atenção, é forte, Brasil. É forte, Brasil, o negócio é forte. Quando a nossa alma impulsiona a minha boca a dizer assim, ninguém manda em mim, automaticamente é uma alma que não se submete à vontade de ninguém, e muito mais à vontade de Deus. Então olha só, vem Deus para orientar e trazer cura para aquela alma. Aquela pessoa vai falar assim: mas quem é esse? Ou que Deus é esse que quer isso para mim? Sou eu. É daí que vem o que Jesus disse. Olha só que interessante. Quando Jesus estava ensinando a seus discípulos a respeito da humildade, simplicidade e dependência de Deus,
O pai prepara um menino, um jovem, muito rico, para chegar até Jesus. E querer de Jesus a participação do reino. Ele vai dizendo assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha só, o que ele queria, a vida eterna. A alma dele estava clamando pela vida eterna em Deus. E ele era alguém que vivia segundo os preceitos da época. Jesus diz assim: ora, não existe bom senão Deus. Você conhece os mandamentos? E lança sobre ele os mandamentos da primeira tábua. Sim, conheço desde a minha meninice. A Bíblia diz assim que Jesus o amou, mas ele tinha uma alma independente. Quando Jesus o amou e disse assim: eu vou te dar a oportunidade de ser meu discípulo. Eu quero curar o medo que a sua alma tem da eternidade. Eu quero curar a sua alma. E quero fazer você desfrutar em vida o que te aguarda na eternidade. Aleluia. Eita Deus. Eu quero fazer você sentir na sua vida o que você vai viver eternamente. Por quê? Porque eu quero que o Pai eterno, que o Espírito do Pai, ele entre em você e faça morada em você. Aquele jovem ficou com os olhos lacrimejantes, esperando de Jesus uma palavra. Ele vai dizer assim: eu quero que você volte para sua casa, dê todos os seus bens aos pobres e segue-me. Ele não era dependente de Deus, ele era dependente daquilo da terra. Olha só, aquela palavra entrou nele, e ao entrar nele houve conflito com as obras da sua carne, que eram impulsionadas pelo sentimento da sua alma, autoindependência. Por isso que Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. Olha só, por que Jesus atrela aos pobres de espírito? Porque depende de Deus, está dependendo do Senhor. Fala, Senhor, me ensina, me mostra, cura-me, fala comigo, entra em mim, Senhor, aleluia. Porque quando o Senhor entra, eu dou resposta. O problema é nós não darmos resposta ao Senhor. Quando ele recebeu a palavra, ele não deu resposta. Por quê? Porque ele era independente. Ele tinha uma âncora. Ele tinha uma confiança. Por isso que Jesus vai dizer que é impossível um rico entrar no céu. Mas ele não estava falando riqueza monetária. Porque depois ele vai dizer a seus discípulos que eles teriam coisas aqui na terra e a vida eterna. Se Jesus estivesse dizendo a respeito das posses na terra, ele nunca poderia excusar aquele jovem porque ele possuía. Mas Jesus estava dizendo assim: a sua alma precisa ser curada deste medo da eternidade. Por quê? Porque ele se auto-justifica naquilo que possui. Então é difícil uma pessoa que se acha rico, independente, ser curado por Deus. Olha só, a minha independência gera em mim uma prepotência, e dentre elas vai se manifestar de várias maneiras. Eu não aceito que Deus me mude, eu não aceito que Deus... Eu sou o crente Gabriela. O crente Gabriela, ele é assim, ó: eu nasci assim, vivi assim e morri assim. Está entendendo? Mas olha só, o Senhor, ele quer em nós, gerar em nós uma dependência, que o Espírito entra em nós e nós aceitamos. Mas quando nós não aceitamos, a ira toma conta. Por quê? Porque é a obra da minha carne. Então, o obstáculo que tem para nós recebermos a cura na nossa vida
é uma obra que gera em nós autossuficiência na minha alma. Agora olha só, olha que interessante, você sabia que existiu um homem que por falar a verdade foi apedrejado? A palavra que traz reconciliação do homem a Deus, sendo pronunciada por um homem, ele foi apedrejado por pessoas que receberam a palavra e sentiu ira de tal forma. Ah não, pastor, não tem. Tem, pastor, alguém que recebeu a palavra e foi apedrejado e não quis ser curado por Deus? Tem. Abra sua Bíblia comigo, Atos 7. Atos capítulo 7. Olha só, o primeiro obstáculo que tem, a palavra que é viva, que penetra até a divisão da alma e do espírito, tocar a vida da pessoa, para curar a alma, o primeiro obstáculo é a ira, que gera autossuficiência. Olha só que interessante, Atos capítulo 7, versos 51 em diante, o discurso de Estevão. O discurso de Estevão. Você achou? Você que está pela internet, está com a Bíblia, achou? Atos capítulo 7, 51. Olha só, Estevão, que foi interrogado pelos fariseus e pelos saduceus, ele começa a dar razão da sua fé. Eu acho lindo isso. Ele começa a dar razão da sua fé. Aí ele pega o Cristo do qual ele professava e vem desde Abraão. Olha que curso, irmão. Naquele dia lá, ele estava dando um curso de teologia. Ele começa vindo das promessas de Abraão e chegando até Jesus. E naquele momento que ele estava anunciando a Cristo, escrituramente, verso 51, ele começa dizendo assim, termina dizendo, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmãos, olha só o que ele vai dizer. Ele pega o Cristo, o ministério de Jesus na terra, e ele pega o ministério dos apóstolos até aquele momento, e ele diz àqueles que estavam ouvindo, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Irmãos, olha só que interessante, resistindo por quê? Porque eles viram sinais, eles viram as maravilhas, eles viram o Espírito descer no dia de Pentecoste, eles ouviram a mensagem de Jesus, ouviram as mensagens dos apóstolos, e eles estavam com o coração fechado e não creram na palavra anunciada por eles. Aí ele diz, vocês são homens que não se curvam diante do Espírito de Deus. Olha só, irmãos, que interessante. Toda palavra que é pregada, toda palavra que é anunciada, todo milagre que é visto, é a manifestação do Espírito de Deus na terra. É por isso que nós não conseguimos ver pessoas curadas nos dias de hoje. Estão com a alma amargurada, rancorosa, não perdoam, não vivem de forma a ter paz dentro de si. Porque resistem ao Espírito que vem pelo poder da pregação da palavra, dos sinais manifestos. E ele diz, vocês não se curvam. Ele está dizendo assim, irmão, vocês não querem ser curados por Deus. Agora, olha só que interessante. Nós vamos ver, irmãos, o que a falta da cura fez para aqueles homens. A Bíblia continua dizendo, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Agora olha só o que diz, a reação deles
em relação à mensagem que o Espírito estava transmitindo por Estevão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer para nós, verso 56, verso 55, verso 54, e ouvindo eles isto, o que aconteceu? A alma estava cheia de ira, e não recebeu a palavra que traz a cura. Pelo contrário, manifestou neles uma ira tamanha que eles se enfureceram. Irmãos, eles se enfureceram porque eles foram afrontados pelo Espírito a ser curado por ele. Aí ele vai dizer assim, aí a Bíblia diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas olha só, mas eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Olha só, eles ouviram a palavra que toca a alma e o espírito para serem curados. Mas a minha alma enfurecida e irada pela minha autoindependência não quis ser curado, pelo contrário, eu vou apedrejar até a morte. Amados, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje são pessoas querendo palavras motivacionais para motivarem a cada um em seu pecado. Mas o Espírito Santo de Deus continua usando a sua palavra para gerar em nós cura e trazer em nós a paz e a esperança vivida da eternidade. Aleluia! Aleluia! O que Deus quer fazer em nós, Ele quer gerar em nós uma viva esperança da vida eterna, vivendo nesta terra piamente e justa diante dos homens e diante de Deus. É por isso que quem anuncia a palavra que gera mudança e cura na alma, muitas vezes é mal compreendido. Me acostuma a isso. Me acostuma a isso. Mas eu tenho que cumprir a boa missão de curar aqueles que estão enfermos na alma e que assim querem ser curados por Deus e ter uma vida com Deus nesta terra. Aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo traga cura sobre nós. Cura, cura. Que o Espírito Santo cure a nossa alma. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus, ela gera em nós um sentimento: eu preciso mudar, eu preciso ser curado. E o Senhor quer curar dentro de mim. O Senhor quer curar dentro de mim. O Senhor quer nos curar. O que o Senhor quer curar em nós? Os sentimentos que é produzido pela nossa alma de autoindependência. Eu preciso de Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos de cura do Senhor. Precisamos voltar ao Senhor. Precisamos voltar para Deus. Que o Espírito de Deus coloque em nós um quebrantamento. Coloque em nós um quebrantamento. Como diz a sua palavra no texto que foi lido. Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de todas as suas feridas. O Senhor precisa curar os nossos corações. O Senhor precisa nos curar. Precisamos clamar ao Senhor: nos cura, Senhor. Nos cura. Cura cada um de nós. Precisamos ter paz.
precisamos liberar pessoas de dentro de nós. Ele cantará vassoura. Oh Espírito Santo, eu quero terminar orando nessa noite. Eu quero orar junto com você nessa noite. O que Deus está querendo fazer em nossas vidas é muito além do que este momento. O Senhor quer produzir em nós frutos. Frutos. Oh Espírito Santo. Senhor, nós queremos, Pai, através de Tua palavra, que é Espírito e vida, queremos que o Senhor, ó Deus, remova de nós toda obra de carne, toda obra da carne, de uma alma, Senhor, de uma alma que precisa ser curada, Senhor, de uma alma que precisa ser curada. Nós precisamos viver, Senhor, na dependência, nós precisamos viver na dependência do Senhor, Deus. Gera em nós, Pai, gera em nós nesses dias, Pai, de isolamento social, gera em nós, meu Deus, em nome de Jesus, gera em nós cristãos genuínos, Senhor. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, e que nós saiamos dessa noite aqui dizendo assim: Senhor, obrigado porque o Senhor falou comigo, obrigado porque o Senhor falou comigo, o Senhor me deu uma direção, o Senhor me deu, e eu quero me render ao Teu propósito. Eu quero sair daqui convicto, Senhor. Você que está assistindo pela live, em nome do Senhor Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, seja tocado pelo Espírito de Deus, receba a cura nesta alma que vive na sua autodependência. Em nome de Jesus, dependa de Deus, dependa do Senhor. Você sofre porque você quer viver sozinho, sozinha, mas Deus está querendo te atrair por este momento da vida que você está vivendo. Deus está querendo te atrair. Receba a vida através do Espírito desta palavra, receba a vida através do Espírito desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba vida, paz, ânimo, fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus venha sobre nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vou encerrar nessa